A transformação planetária é a separação do joio e do trigo em escala cósmica. Não é uma punição, e sim uma oportunidade para os espíritos ainda cristalizados no egoísmo e das práticas meramente exteriores de contribuírem para o progresso de outras humanidades. Contudo, o orbe terrestre, continuando sua evolução, receberá em seu seio espíritos comprometidos com o progresso e na transmissão de conhecimentos para aqueles que aqui permanecerem em busca das boas aventuranças. Daremos início à nossa abençoada leitura em face à obra Herdeiros do Novo Mundo, livro psicografado pelo querido irmão e médium André Luiz Ruiz, através do Espírito Lúcius. Olá, queridos irmãos, com muita alegria que iniciaremos nossa jornada de aprendizado, de ensinamentos, transmitidos pelos nossos queridos e amados irmãos, abnegados mensageiros de Jesus. Antes, com muito amor e carinho, vamos mentalizar a doce imagem e figura do nosso querido Mestre Jesus e agradecermos pela oportunidade de estarmos reunidos em prol da seara do Cristo. Pedimos de forma humilde e encarecida que os benfeitores que já encontram-se em nossos lares, que nos protejam de toda e qualquer forma de pensamento negativo e que possam nos instruir e incentivar a assimilarmos todos os conhecimentos transmitidos no dia de hoje. Que assim seja, com a graça de Deus. Graças a Deus, queridos irmãos, nossa leitura inicia-se a partir de agora. Capítulo 14. Excursão reveladora. Parte 1. Conduzidos por Bezerra de Menezes, o grupo rumou para o alto, aproveitando a escuridão da noite sobre o Brasil. Numa viagem ascendente, rápida, atingiram um nível de onde se podia vislumbrar toda a pátria do cruzeiro. E ainda o contorno das outras nações irmãs, igualmente embaladas pela noite que abrangia o continente e parte dos oceanos. Daqui, filhos, podemos observar alguns detalhes interessantes que só o olhar espiritual consegue divisar. Observem a superfície escura do país que nos recebe, com suas generosas concessões. Olhando para o solo escuro embalado pelo véu noturno, a visão espiritual era capaz de identificar não somente a luz das cidades, rutilando, como pequeninos pirilampos ao sabor das emanações da atmosfera. Adelino e Jerônimo, com maior acuidade espiritual, observavam espessas nuvens escuras planando sobre vastas regiões do continente. Concentrações estas que se mantinham mais densas sobre os maiores centros urbanos, onde pareciam ser densa fuligem produzida por incessantes emissões poluentes. Alfredo estava desdobrado, ainda preso ao corpo físico pelo laço de energia, não observava a cena com a mesma riqueza de detalhes, ainda que visualizasse a vastidão de manchas escuras espalhadas por todas as grandes cidades do continente sul-americano. Amparado pela ação poderosa de Bezerra, Alfredo viu ampliadas suas capacidades de percepção para que observasse com o aproveitamento desejado. Meu Deus, o que é isso, doutor? Parece fumaça da queima de petróleo? Perguntou espantado, com sua pouca familiaridade com os fenômenos daquele tipo. Não, meu filho. Se fossem incêndios de refinarias, ainda assim, seria menor o prejuízo para os encarnados, porque o esforço dos bombeiros, mais cedo ou mais tarde, conseguiria apagá-los. Explicou Bezerra. Estamos diante da criação constante da mente dos próprios homens.
Alfredo. Graças a eles, a massa escura, assemelhada à fuligem betuminosa, se eleva constantemente, originando-se na impropriedade de pensamentos e sentimentos. Então volta-se contra os próprios encarnados, abastecendo-os com os miasmas que criam. Se tratasse de uma fumaça tóxica do campo atmosférico, o vento as dissiparia e os fenômenos da natureza minimizariam seu impacto. Entretanto, dotada de especiais características, dentre as quais a da imantação magnética, as suas estruturas densas permanecem sobre os centros que as exalam, na multiplicação das angústias, na falta de disciplina de comportamentos, nos gastos fluídicos de teor inferior. As condutas mentais e emocionais das pessoas são a matriz de tais nódoas coletivas, pesando sobre os núcleos populacionais que os fomentam. Observando outras áreas menos afetadas, Alfredo arriscou. Quer dizer, então, doutor, que nestas outras partes menos enegrecidas tem gente pensando ou praticando menos maldade? Sorrindo diante da observação ingênua, mas sincera, Bezerra respondeu. Bem, Alfredo, poderíamos dizer que nestas outras áreas só há menos gente. E como há menos habitantes fornecendo emissões negativas, os que habitam os centros menos povoados contam com a bênção de serem menos atacados por todas as energias inferiores. Há pensamentos inadequados também, mas as forças inferiores, menos concentradas por terem menos fonte de emissão, acabam sendo neutralizadas mais rapidamente pelas forças reequilibrantes do magnetismo da própria natureza. Além do mais, estes centros menores têm menos armadilhas para seus habitantes, menos opções de lazer dilacerante, destruidores do equilíbrio do espírito. Se observarmos as rotinas noturnas das grandes cidades, perceberemos que o avançar da noite é a senha para o desabrochar de todos os tipos de devassidão, sob a justificativa de esparecimento ou de diminuição do estresse diário. Isso já não é visto com tanta intensidade nas cidades menores, nas quais há exceção de uma ou outra festividade ocasional. As pessoas se recolhem mais cedo à intimidade de seus lares, mantendo uma rotina menos exaltada, favorecendo o equilíbrio emocional dos seus habitantes. Mas as pessoas boas que vivem nesse oceano de fuligem acabam prejudicadas por tais vibrações da mesma forma? Bem, meu amigo, todos sabemos que estamos no meio com o qual nos afinizamos, que cada qual é responsável pela construção de suas próprias fronteiras fluídicas. Então, seja por idealismo, seja por necessidades evolutivas, seja pelas duas causas, inumeráveis criaturas encarnadas se acham nestas condições, vivendo, trabalhando no meio desse cipoal de conflitos vibratórios, precisando manter o testemunho do bem. E, se assim estiverem atentas, construirão para si quais casulos protetores, que repelirão a ação inferior dessa massa viscosa e deletéria, além de sintonizarem com as forças sublimes da vida superior, que sustenta seus adeptos com recursos energéticos indispensáveis para o abastecimento do soldado em pleno campo de batalha da existência. Vamos então observar que nas diversas regiões de uma cidade existirão concentrações de energia positiva, sobre as quais a densidade escura não é capaz de pairar. Como vórtices poderosos, nessas áreas se localizam instituições amorosas dedicadas à construção de uma nova consciência, atraindo espíritos superiores que aí se concentram para espalharem mais e mais a semente do bem e as orientações para as horas difíceis. Os três acompanhantes seguiam observando as cidades humanas recobertas pela fuligem mental, constando que, no seio escuro e macilento daquele monstro em forma de nuvem, brotavam pequeninos fulcros luminosos, algo semelhante a tenros brotos que emergiam do solo lodoso, pela ruptura da casca sobre a terra. Eram sementes de força que aqui e acolá conectavam a realidade humana
as emissões superiores, segundo a descrição que Dr. Bezerra de Menezes seguia-lhes dando da cena sob seus olhares. Essas pequenas pérolas de luz que vêm surgir, apesar da densa nuvem que recobre a terra, são centros religiosos, hospitalares, educacionais que ainda mantêm uma forte vivência no ideal superior do espírito e na defesa dos valores do bem, da paz, da esperança ou da fé. Por esse motivo são amparados pela força superior, como celeiros que sempre recebem a carga dos grãos sublimes, para que prossigam na difícil tarefa de manter acesa a luz da virtude no âmago da tempestade. Assim, observem que, provenientes do alto, conectam-se tais sementinhas às emissões luminosas de que havias falado antes de iniciarmos nosso passeio. Reconhecendo o valoroso esforço para superarem as adversidades fluídicas do ambiente onde se raizam, vencendo a escuridão das nuvens turbulentas e dos pensamentos inferiores para o porto seguro ou abrigo salvador. Referindo-se de maneira específica sobre elas, Dr. Bezerra continuou. Os hospitais são núcleos onde a dor física reconduz o espírito do enfermo às reflexões superiores, ajustando novos padrões. Com isso, a transformação para o bem, que não se conseguiu fazer em décadas de saúde, pode ser conquistada em algumas semanas de dor, que juntamente com a inspiração dos amigos invisíveis, possibilitará a cirurgia moral do doente, através da renovação de conceitos e da modificação de projetos. Certamente que muitos se permitem a melhoria apenas por alguns dias, enquanto se mantenham vítimas da dor. No entanto, a casa hospitalar na terra tem sido o jardim de infância da elevação do espírito. Se este não desejar tornar-se um bom aluno, não poderá mais tarde acusar a providência de não tê-lo ajudado. Além do mais, é no hospital terreno que a maioria dos enfermos encontra a última pousada antes da volta à vida verdadeira, na qual vive seus últimos momentos no corpo denso. Isso também é um fator benéfico, que permite ao mundo espiritual auxiliar o preparo adequado de tais transições. Naturalmente que levando em consideração as peculiaridades de cada caso e merecimento do enfermo, para o tipo de ajuda que lhe esteja disponível no momento da morte. Por isso essas coisas de dor educativa recebem os eflúvios de amor, diretamente do coração do Cristo. Já os centros educacionais que procuram infundir conceitos elevados nas consciências são as ferramentas de Deus que a providência utiliza para tentar corrigir o mal antes que o parque hospitalar precise ser acionado, através do ensinamento das lições que são compartilhadas pelas inteligências em crescimento. A bondade do Pai ampara aqueles que poderão evitar os erros graças ao esclarecimento que recebem. Professores abnegados, homens e mulheres pouco reconhecidos pela sociedade das aparências, são considerados por Deus como os embaixadores da nova era, escultores do novo homem, fomentadores de novos horizontes, de onde podemos considerar, sem qualquer exagero, que um único devotado professor é encarado pelos espíritos superiores como um verdadeiro centro de profilaxia, um centro de difusão de medicamentos poderosíssimos para a cauterização de pequenas feridas nascidas da ignorância. Ao espalhar não apenas o saber formal das diversas áreas de conhecimento, mas igualmente o bom exemplo a uma juventude cada vez mais desguarnecida de parâmetros de nobreza e de limites para seus comportamentos, ensinando boas maneiras, cultivando a afetividade que os lares têm sido impotentes para transmitir, cada mestre-escola é um enviado de Deus ao campo de batalhas da vida humana. Então, as escolas de todos os níveis onde persistam os ideais no coração de seus dirigentes e trabalhadores são tão importantes quanto os hospitais, merecendo o amparo sublime das forças superiores para que prossigam instigando boas coisas a todos quantos se candidatem à renovação interior, transformando-se em seres humanos mais humanos. Ao escutarem tais revelações, os acompanhantes de Bezerra se surpreendiam diante de conceitos tão superiores.
externados em frases simples. Jamais haviam imaginado que hospitais e escolas recebiam do alto tão elevada catalogação, ainda que não lhes fosse novidade a existência de luminosas entidades em tais ambientes, prestando relevantes serviços da salvação. Mas ainda faltava o último núcleo a ser abordado. Sim, meus filhos, estão esperando que os esclareça sobre as igrejas, não é? Sorriram, indicando que eram unânimes nessa expectativa e curiosidade. Amados irmãos, e assim encerramos nossa abençoada leitura no dia de hoje. Nesse primeiro contato com o capítulo 14, tivemos mais uma vez os conhecimentos do Dr. Bezerra de Menezes, que nos esclareceu exatamente como podemos visualizar a nossa atmosfera no nosso planeta em relação aos pensamentos e comportamentos negativos que formam uma neblina densa. Contudo, também explicou a importância, o papel do hospital e também das escolas em nossas vidas e, sobretudo, que são ambientes muitas vezes amparados pela espiritualidade superior. Daremos continuidade à nossa leitura no dia de amanhã. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.